Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um de nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos começar? Olá pessoal, no hashtag Costurando de hoje, vamos costurar o molde que aprendemos no vídeo anterior, que se trata da camisa Baby Look para o nosso Ken colecionável BAM, da versão Batman vs Superman, certo? E o molde é esse aqui. O tecido que vamos usar é uma elanquinha, ou seja, um tecido de malha de nome muito conhecido no mercado como elanquinha. Certo? Ele estica nessa direção, mas não estica nessa, tá? Nessa ele não tem elasticidade. Então, aqui eu tenho dois pedaços, certo? Um laranja e um branco. Nós marcamos aqui, ó, o lado avesso do tecido, tá? Por que nós temos dois pedaços aqui? Porque nós vamos fazer a nossa camisa em duas cores, certo? Esse pedaço aqui tem 24 centímetros de comprimento por 15 de altura. E esse pedaço aqui tem 15 de altura por 11 de comprimento. Ainda vamos precisar de calcadores especiais, tá bom? Aqui a gente tem dois tipos de calcadores especiais. Só lembrando que dá para fazer toda a costura com o calcador universal que vem na sua máquina de costura, tá bom? Mas como dizem que esses calcadores ajudam com a costura, nós hoje vamos testar esses dois, tá bom? Esse aqui é o calcador de caseadinho, é o menorzinho que tem no kit 42 peças. E esse aqui é o calcador de acabamentos, que ajuda também a fazer pés ponto, tá? Poxa, Liz, no kit 42 tem o calcador de malha. Tem sim, mas a gente não vai usar ele agora, tá bom? Esse calcador de malha aqui a gente vai ver mais pra frente, certo? Então, pessoal, aqui na nossa máquina Singer Facilita Pro, nós temos as linhas laranjas que predominarão na nossa camisa. Nossa agulha é de malha toda dourada, igual essa que vocês estão vendo aí no encarte, tá bom? Estão vendo aí do lado, né? Uma imagem dela. E nós estamos aqui ainda com o calcador universal que veio com uma máquina, tá bom? O que que a gente vai fazer? A gente vai juntar esses dois pedaços de malha aqui. Então, eu vou juntar os dois certinho aqui, ó, tá? Vou fazer uma costura de aproximadamente meio centímetro, ponto reto, comprimento número 3 e largura 0. A tensão é número 4. Então, minha gente, como eu disse pra vocês, usando o calcador universal da máquina, dá também pra gente costurar malha, certo? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra trás pra gente poder ver aqui a costura, tá bom?
Isso só é possível se você estiver usando a agulha dourada de costura para malha, tá? A minha dourada 2045, original da Singer. Aí aqui, ó, tá vendo? Ela não pulou nenhum pontinho, tá vendo? Então, agora a gente vai mudar o nosso calcador. Nós vamos usar esse calcador aqui, que é de acabamentos, tá? A gente vai precisar fazer um pesponto aqui, ó, nessa parte da costura. E a gente vai usar esse calcador aqui. Então, eu vou apertar aqui pra trocar e colocar outro aqui. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o lado branco em cima do lado laranja. Nossa costura tá pro lado de baixo, tá vendo? E eu vou costurar aqui em cima, certo? Aí, aqui no meu calcador, ele tem uma paletinha aqui, ó, que vai se ajustar exatamente nesse cantinho aqui da costura, tá? Bom, se você não quiser fazer essa costura de pés-ponto na sua camisa, você pode deixar assim como está e seguir para o próximo passo, que a gente vai fazer logo adiante, certo? Aqui a gente vai passar duas costuras de pés-ponto. Também, se você não quiser colocar as duas, colocar somente uma, fica a seu critério, tá bom? A primeira, ponto reto, comprimento 3, largura 0, tensão 4. Então, aqui está a nossa primeira costura. Agora, a gente vai fazer a segunda costura. Do mesmo jeito, só que no ponto reto, comprimento número 3 e a largura 0, a gente vai pular para a largura 3. Do 0 para o número 3. Notem que a nossa agulha mudou de posição, tá? Se 3 estiver muito em cima, você coloca um 4 ou um 5. Eu vou deixar no 5 aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó, pra onde ele foi. Então, agora a gente vai costurar do mesmo jeito, tá? Olha, pessoal, o efeito que a gente queria na nossa camisa. Só lembrando que para fazer esse tipo de costura, você também pode usar a agulha dupla. Essa aqui, ó. Essa aqui é a agulha de 2 milímetros, tá? Então, ela vai dar esse intervalozinho aqui. A parte ruim da agulha dupla para fazer essa costura é que você vai ter que ter 2 carretéis de linha em cima da sua máquina, tá? Um carretel de linha para essa agulha e um carretel de linha para essa outra agulha. Ambos na mesma cor. A bobina pode continuar com a linha laranja universal sozinha, tá bom? Então, pessoal, agora que a gente fez a costura dos dois tecidos, a gente vai desenhar o nosso molde aqui, tá? Aqui é a abertura do colarinho. Eu vou deixar um pouco distantezinho aqui, ó, da minha costura, cerca de 1 centímetro, mais ou menos, daqui pra aqui. Então, eu posso marcar aqui, você pode deixar a distância que você quiser, tá? Você pode até, inclusive, começar a sua costura aqui, ó, bem abaixo do braço. Mas a gente vai deixar um espaçozinho aqui, ó, de mais ou menos 1,5 centímetro, tá? Aqui assim. Se você quiser também deixar em 1 centímetro, também vai, tá certo? Vou colocar aqui em 1 centímetro. Eu vou passar uma linha aqui retinha, só pra eu lembrar dessa distância, tá bom? Aí, eu vou virar o meu tecido no lado avesso. E aqui, ó, nessa última linha que tem aqui, eu vou equilibrar o meu desenho, tá certo? Ele vai ficar assim, ó, tá certo? Aí, aqui a gente vai desenhar todo o nosso molde. Pra facilitar a minha vida, já que a minha mesa escorrega muito, eu vou usar um pedacinho de MDF, o lado avesso, que é o lado crespo. Ele vai segurar o tecido pra mim aqui no lugar, tá? E eu vou conseguir fazer o desenho.
Tô usando o lápis grafite, tá, minha gente? Porque o lápis grafite não mancha o tecido e nem mancha o boneco, tá? Aí aqui a gente pode recortar toda a volta do nosso tecido, tá bom? Eu vou cortar bem na linha desenhada, porque aqui já tá incluso a bainha e tudo mais. Então, pessoal, ó, fizemos o desenho, tá vendo? Aqui, ó, como vai ficar na frente da nossa camisa, vai ficar bem legal. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, do pescoço, tá bom? Aí, pra gente fazer esse acabamento, a gente vai precisar de um pedaço de TNT com 10 centímetros por 12, mais ou menos. É pelo menos isso aqui pra ficar com espaço pra gente costurar e pra fazer o acabamento de pés ponto, tá? Então, segue a mesma regra. O TNT no lado correto da camisa, tá certo? Eu vou deixar mais ponta pro lado de cá por causa da fendazinha, certo? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou prender com o alfinete, pelo menos um lado, para que o TNT não saia do lugar, tá bom? Não precisa ser alfinetar totalmente, não. Um só já resolve. E vamos usar lá na máquina esse calcadorzinho aqui, ó, que é o calcador de caseadinho, pra gente fazer essa costura vendo aonde a gente tá costurando. Como já disse antes, se você não tem esse tipo de calcador especial, você pode usar o calcador universal da sua máquina, tá bom? E aqui na sua máquina, você vai remover esse calcador aqui de acabamentos e vai colocar o calcador de caseadinho. Vou tentar chegar mais perto possível para vocês verem como é a costura. Aí, a gente vem aqui, ó, com o nosso tecido no TNT. Eu vou começar essa costura aqui, ó, do lado da cancela, que é esse lado aqui, ó. Eu vou costurar bem próximo do meu desenho, vou começar minha costura aqui, tá? Então, vou baixar o meu calcador e vou seguir o desenho usando o ponto reto, número 2... largura 0 e tensão número 3. Se você achar que o ponto número 2 ficou muito grande para fazer essa costura e tá descosturando, você usa o ponto número 1 da sua máquina, tá bom? Aí, você faz essa costura bem devagarinho, né? Pra gente não errar no desenho, tá bom? Ó, tem uma visão ótima do desenho. Feita a costura, tá vendo? Ó, aqui como ficou a nossa costura. Agora, a gente vai cortar isso aqui, ó, tá? Aqui no meio, a gente vai cortar. Vamos cortar aqui, ó, até o finalzinho, bem entre as costuras, tá? E aqui a gente segue cortando bem próximo da nossa costura, pra gente não ter que fazer picotagem aqui, pra ficar arrumadinho, né? Por isso que é interessante fazer o ponto bem apertadinho aqui, porque o nosso interesse não é desmanchar essa costura e nem que ela se desmanche no processo
que a gente for virar o tecido, tá bom? Então, a gente vai passar agora o nosso TNT pro lado avesso, que é o lado de cá. Aqui, ó. Tá vendo? E do lado de cá, a gente vai arrumar tudo e fazer um alinhavo pra poder a gente fazer o acabamentozinho, tá? Eu vou usar agulha e linha pra fazer essa costura à mão. Então, pessoal, agora que a gente já alinhavou todinho, a gente vai começar a nossa costura aqui. Com o mesmo calcador, tá bom? Só que a gente vai fazer essa costura bem devagarinho, tá? Eu não tenho muita prática com esse calcador não, tá? Mas a ideia é essa aqui, ó. A gente fez um círculo bem melhor do que se tivéssemos usando o calcador universal, tá bom? Bom, agora aqui a gente vai remover o alinhavo. Pronto. Agora aqui a gente vai cortar os excessos de TNT, né? Então, pessoal, pra gente fazer a costura de acabamento, a gente também vai alinhavar. Eu vou usar aqui aproximadamente a metade, tá? Ou próximo da metade aqui, ó, da minha manga, pra costurar, tá bom? Eu quero uma baby look de manga curtinha. Se você quiser uma manga maiorzinha, você só usa meio centímetro, tá certo? Quer uma manga maiorzinha, aí você vai passa uma costura aqui, ó, de meio centímetro, tá? Quiser mais curtinha, aí você faz aqui, ó, tá bom? Vou botar meio centímetro aqui, que é a metade da minha manga. Então, pessoal, aqui na máquina, né, a gente continua usando o calcador de acabamento. No lado correto do tecido, eu vou colocar a minha guiazinha do lado de fora. Ela vai correr aqui fora, enquanto que a agulha corre aqui dentro. Como aqui vai ficar muito pouquinho, vai ficar uma bainha bem estreitinha, a gente vai usar a largura número 3, tá? Que é uma largura bem considerável, tá bom? Então, ponto reto, comprimento 3, largura 3, tensão 3. Eu vou mais pra frente, que é pra eu poder ter segurança de costurar. Pronto, ó.
Aí aqui a gente puxa essa linha e corta o excesso depois. A mesma coisa a gente vai fazer para esse lado aqui. Aproveitando que já tá tudo calibradozinho, é só você encaixar aqui, ó. Começar os primeiros pontos manualmente, tá? Para não correr o risco do seu tecido ser engolido pela sua máquina, tá bom? Depois que fizer isso, ela sair da beirada, aí sim, você pega aqui, ó, o resto da sua linha e ajuda o tecido a correr. Agora aqui, só tirarmos o alinhavo e cortarmos as sobras, tá bom? Agora, vamos fechar a nossa camisa. Então, pessoal, aqui na máquina, notem que a gente tá usando o mesmo calcador de acabamento. Se a gente for levar a nossa costura assim, como está, corre o risco no momento de começar a costura aqui, ou no meio do caminho, a nossa blusinha ser engolida por esse buraco que tem aqui embaixo. Então, vamos usar mais um truque, o papel, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, o truque do papel, certo? Pra gente costurar bem aqui. Eu vou tirar aqui o alfinete, porque ele já me ajudou a levar tudo com papel e tudo no alfinete, tá? Então, eu vou gastar aqui aproximadamente meio centímetro enviesado. Aí, pra essa costura, a gente vai usar o ponto reto número 2, que é o mais apertadinho que a gente tem. A largura do ponto vai ser 6, a tensão do ponto vai ser número 3, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. Eu vou começar a costurar daqui, que vai me dar um meio centímetro bem generoso. Lá vamos nós. Com o papel embaixo da malha, fica mais fácil da gente fazer a costura de revés. Olha aqui como ficou a nossa costura. Tá vendo como ficou a nossa costura aqui, ó? Ficou ótima e o tecido da gente não foi engolido. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou tirar o papel da minha costura. Como é uma costura bem apertadinha, ela corta o papel pra mim. Aí, ó, eu puxando de um lado e do outro, ele saiu numa boa, sem afetar os pontos da minha costura. A mesma coisa a gente vai fazer pro outro lado. Normalmente, a gente faz um lado só, costura a bainha. Nesse caso, a gente vai costurar os dois lados e a bainha no final, tá bom? Então, eu vou pegar de novo outro pedaço de papel aqui. Aí, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou prender aqui pra me ajudar a colocar no papel embaixo do calcador. Agora, eu venho com o papel. As configurações são as mesmas, não mexi em nada, mas só pra gente lembrar. Ponto reto, comprimento 2, largura 6, tensão 3. De novo, ó, a medida da nossa costura é a ponta da manga da camisa. Ó, só pra mostrar pra vocês como é. Você puxa de um lado e do outro sai mais fácil, tá vendo? Aqui, ó, tá os dois lados, certo? Aqui a gente pode cortar um pouquinho, queimar se você quiser, pra não ficar aparecendo debaixo do bracinho do seu boneco, tá? Agora, a gente vai fazer a bainha. Eu vou tirar do avesso. Eu vou fazer um alinhavo aqui na minha bainha. Daqui de baixo, para eu costurar sem medo de a minha costura não dar certo. Então, como é que eu faço? Eu faço assim, ó. A partir desse lado aqui, eu vou dobrar meio centímetro. Ou a gente pode também costurar aqui um zigue-zague, para a nossa camisa não ficar tão frágil aqui na hora do boneco vestir, é a parte que mais estica, né? Então, a gente pode fazer um zigue-zague logo aqui, ó. Com esse mesmo calcador, certo? Aí, a gente coloca aqui, ó, zigue-zague número 2.
A largura do zigue-zague é 4, tá? Atenção, continua 3 não, vai para 4. Uma coisa lá, mas vai ajudar a fortalecer a barra da sua camisa. Se você não quiser, não precisa, isso não é obrigatório, isso é opcional, tá, minha gente? Então, aqui, ó, a gente vem e dobra meio centímetro pra dentro e vamos fazer uma costura de pés-ponto bem próximo da costura que a gente fez aqui, tá? Pronto, minha gente, ó. Só pra gente ter uma noção do que a gente fez, ó. Costuramos tudo certinho, tá vendo? Ó, tá certo? Agora a gente vai costurar pelo lado correto da nossa roupinha, tá bom? Ou pelo lado avesso também, não tem problema nenhum aqui você costurar assim, tá? Então, eu vou equilibrar aqui. Puxar o zoom aqui pra gente ver melhor. Aí, como a agulha da gente tá no centro, eu vou precisar no ponto reto, número 2. Então, eu vou continuar com o número 2. A largura do meu ponto, eu vou deixar com o número 4, que vai dar bem perto da minha costura de zigue-zague, certo? Aqui, ó. Tá bom? Pra eu não ter que cortar nenhuma sobra, tá bom? Eu vou fazer os primeiros pontos manualmente na máquina, para que ela não engula o meu tecido, e vou começar a costurar. Nem era para eu começar a costurar aí na parte branca, então eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu tirar, ó, como é fácil de tirar, porque tá num ponto largo. A gente vai começar a costurar por aqui, ó, pela parte de trás, nessa parte aqui dessa emenda, tá? Então, a gente tem que começar aqui, ó, do lado. Aí, aqui a gente vem e... Aí, antes da gente ir pro pedal, a gente vai, ó, dar uns 4 pontinhos aqui manualmente, pra ele amarrar essa cordinha aqui atrás e a gente poder puxar pra ajudar na costura. E aqui está, ó, a nossa camisa, tá certo? Totalmente costurada, abanhada, tá certo? E agora a gente vai provar no nosso bem, que é o nosso Ken colecionável da versão Batman vs Superman. Então, a nossa camisa. E aqui está o nosso Ben. Ele tá usando um bermudão bem simples, que tá em fase de teste, tá, ó. Que ficou um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Tá em fase de teste, a gente vai fazer um bem estiloso no próximo mês. Então, mas para ele não aparecer aqui peladão, a gente colocou o teste aqui, né? Que foi o primeiro bermudão que a gente fez, só para tirar as medidas da cintura e da altura. Então, aqui, ó, o nosso Ben vai vestir a camisa por cima, tá? Assim. Vai entrar um pouco apertadinha nele, tá?
você quiser uma baby look com manga mais curta, aí é aquela situação que eu falei pra vocês. É só reduzir na hora de fazer a bainha, tá? A gente queria dar esse efeito aqui, meio engiadinho aqui no muque dele. Aí por isso que a gente fez um pouquinho maiorzinha, tá bom? Camisa, ó, bate certinho com o tamanho dele, fica bem justinha, tá bom? Agora aqui a gente vai colocar um enfeitezinho aqui, que é o cadastrozinho desse modelo de camisa, tá? Então, minha gente, para esse cadastro aqui, você pode colocar branco ou laranja. Dá para colocar preto? Dá, mas o preto não vai combinar com nada da costura. A não ser que você coloque aqui um desenhozinho para a camisa dele, tá bom? Que chegue a lembrar o preto, aí você usa a linha preta, tá bom? Aqui eu tenho uma linha de crochê, certo? De algodão. A marca dessa linha, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Essa marca aqui, Anne, tá? Ela é mais grossinha do que a Crea, tá bom? Então, ela ficou ótima pra mim, na minha opinião, foi a linha perfeita. Então, vou tirar aqui um pedaço generoso, tamanho grande assim, é maior do que a minha régua. Não vai precisar de tudo isso, lógico, mas é pra facilitar a minha vida na hora de passar o cadastro na abertura da camisa dele, tá bom? Então, eu vou precisar também de uma agulha bem grossa. Aí, eu vou marcar aqui os locais do meu cadastro, tá? Então, eu vou querer aqui em cima, eu também vou querer um par bem na costura. Aqui, eu vou querer mais um. E aqui eu vou querer mais um. Então, vai dar 4 passadas, tá bom? 4 passadas. Assim vai ficar melhor pra gente ver, né? Então, eu vou começar o seguinte. Eu vou começar entrando aqui e saindo na outra marca. Eu vou deixar esse pedaço bem grande aqui e vou usar esse outro aqui com o mínimo possível aqui. Aí, a próxima entrada seria desse lado, já que esse vai entrar nesse aqui, né? Esse aqui, ó, vai entrar nesse aqui. Então, a próxima entrada era nesse. Aí, aqui, ele vai pular esse que é desse aqui e vai pra esse daqui, ó. Aí, pra cá, ele vai pular esse e vai entrar nesse aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar aqui nessa outra ponta e vou fazer isso aqui, né? Eu vou entrar aqui. Tá vendo, ó? Vai ficar assim. Aqui eu vou entrar aqui. E por último eu vou entrar aqui, ó, nessa última entradinha aqui. Aí, aqui, se você quiser deixar ele meio abertinho assim, você deixa. Senão, você pode juntar as duas pontas, tá? Eu vou deixar assim, meio abertinho, tá? Assim. Não vou dar laço nenhum. Só vou cortar aqui um pouco o excesso pra poder dar um nó, tá bom? Aí, aqui, ó, eu vou dar um nó aqui na pontinha do meu cadastro. O máximo que eu puder pra cima, né? Pra não ficar aquela coisa tão grande ultrapassando a minha costura aqui, tá? Então, aqui, ó, tá bom. Ó. Aí, eu corto bem próximo do meu nó. Não precisa os dois ficarem no mesmo tamanho, tá? A graça tá exatamente nisso. De um ficar maior que o outro. Se você quiser colocar um desenho na camisa do seu Batman, você pode colocar. Você chega aqui no peito, marca mais ou menos aonde vai querer o desenho, um símbolo, alguma coisa assim do tipo. Protege do outro lado e desenha, tá bom? Se não quiser fazer nada disso, a camisa é isso aqui, ó. Bem, pessoal, vocês já perceberam que o Ken Ben, da versão Batman vs Superman, tem um tórax bem largo,
os ombros ainda mais largos e os braços, os bíceps também são bem mais vantajosos que o do Ken, né? O Ken namorado da Barbie, o Ken tradicional, o Ken padrão, tá certo? Então, essa camisa pode até dar no seu Ken, se ele for um modelo bem antigo como este, ou se você gostar da roupa mais folgada, porque isso vai acontecer com ele, vai ficar bem folgado, tem gosto para tudo. Então, se te agradou, pode costurar para o seu Ken modelo padrão, tá? Eu não aconselho, a gente vai recosturar o modelo do Ken padrão nos próximos vídeos, para vocês verem a medida dele exata, que fica uma coisa não folgada, mas ideal para o corpo dele, tá certo? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos. E até a próxima!